Opa, bom, vamos assistir aqui Minecraft, A Febre da Floresta Pálida. Eu acho que deve ser a segunda temporada lá do outro lado que é que é também uma coisa do mesmo criador. Mas bora ver isso aqui. 3, 1 e play. Não tem nada mais assustador do que ouvir uma história que tu já conhece por outro ponto de vista. Isso pode mudar totalmente a ótica de algo que tu já conhece. E eu trouxe uma história com essa regra aqui no canal algumas vezes, mas a provável mais notável foi no vídeo Him, um filme de horror dentro do Minecraft. Naquele vídeo a gente acompanha um villager tendo seu primeiro contato com uma releitura do Herobrine, com direito a uma história e origem própria. E cara, aquele vídeo é facilmente um dos que eu mais me orgulho. E isso que nem fui eu que criei a obra, eu só apresentei e teorizei em cima. Os créditos vão todos para Marcos Yu, criador dessa série e também de The Secret Formula. Também tem vídeo aqui no canal. E hoje a gente tá aqui pra ver mais um dos seus trabalhos. The Garden vai brincar com uma coisa do Minecraft, mas dessa vez com algo mais atual, digamos assim. A gente tá pra ver uma história sobre uma praga que vive nas florestas do Minecraft e que os villagers não estavam preparados para. Meus amigos, a floresta acordou. Caraca, mas o Whip, o cara é bom na edição. Olha isso aí, velho. Olha a skin dele, velho. Tipo, ele disse que é mais atual, né? Faz tempo que eu jogo mais Minecraft. E o que seria essa coisa atual? Muito foda. Ô Jardim, vídeo Edit Laximit. Eu preciso deixar bem claro aqui no início que esse vídeo não é uma parte 2 de Him. Eu coloquei Him no título só pra puxar cliques. A história é feita pelo mesmo criador, mas não é uma sequência. Eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo de Him porque ele é bom. Mas pode olhar esse aqui sem ter visto aquele sem problema nenhum. Dito tudo isso, Minecraft é um jogo com diversos biomas. E recentemente mais um foi adicionado ao catálogo do jogo, o Pale Garden, ou Jardim Pálido. E bom, esse lugar foi feito pra ser um cenário de terror. Tanto que nele nós temos um mob que realmente dá medo. Na minha opinião, no Minecraft inteiro, existem só dois mobs oficiais que realmente dão medo. Eu tô falando do Warden e, claro, do Creek. Eu não vou explicar o Warden porque ele não é o foco do vídeo. Creek é uma criatura que faz parte da floresta e vive aqui. E esse mob é hostil, mas ele tenta se comportar como uma árvore. Ele só vai te atacar se tu não estiver olhando pra ele. E ele sempre spawna à noite. E os seus sons vão entregar que ele tá na tua volta. E a única forma de matar ele é destruindo o coração dele. O coração do Creek, o Creaking Heart, fica sempre numa árvore. Toda vez que tu bate no Creek, um espólio vai voar até a árvore em que o coração dele tá. Quebrou o coração, ele morre na hora. E essa é a única forma de matar ele. Tem ressalvas nesse assunto. Enquanto eu tava testando o mob e spawnando ele no criativo, toda vez que eu spawnava ele com um ovo e entrava no modo sobrevivência pra ver ele me atacando, sempre que eu atacava ele morria na hora. Eu não sei se foi porque eu spawnei ele com um ovo. Talvez se ele estiver na floresta, o HP dele vai ficar ligado ao coração. Mas às vezes que eu spawnei com um ovo, ele sempre diz kill pra qualquer ataque meu. O HP dele vai... No jogo, o Creek tem apenas um ponto de vida, mas ele fica ligado ao Creek Reach. É só morrer assim que o coração é quebrado. Porém, quando spawnado não naturalmente, seja com ovo ou comando, ele não é ligado a nenhum coração, isso fica com 1 de vida, morrendo com hit. Faz todo sentido. Tipo, tem que ficar ligado no coração. Mas às vezes que eu spawnei com ovo, ele sempre não tem essa árvore, qualquer ataque meu. Enfim, o Marcos Yu olhou pra essa atualização e viu ouro nessa atmosfera. E assim nasceu The Garden. Eu fui achar cobre e achei numa noite aleatória, com o céu tomado por uma chuva. Tá muito formal isso aqui. Num dia aleatório tava chovendo, mas tava chovendo muito. Um raio acaba caindo sobre uma árvore, fazendo uma rachadura. E esse raio caiu numa árvore da Floresta Pálida, atingindo a exata árvore que guardava o coração da criatura. E esse raio foi o suficiente pra dar vida ao coração. E com isso o Creek se materializa. E eu achei sensacional o design que o Marcos fez comparado ao original. Mas enfim, a criatura tá aqui, pronta pra defender o seu lar. Eita, aí bem que eu tô com um fone só. Pequeno contexto antes da gente continuar. Quando tu destrói um Creaking Heart, tu ganha uma resina. E essa resina pode ser usada pra muita coisa. Desde criar blocos até enfeites de armadura. E aqui na nossa história, os villagers já descobriram isso. E querem usufruir dessa resina. O ponto é que seja lá o que dá vida pro Creeker, essa coisa é uma infecção. Mas os villagers não sabem disso ainda. Caraca, e eles vão descobrir da pior forma possível. Armadura. No jogo, quando tu quebra o coração do Creaking Heart, a resina dropa. E era esse o exato plano dos villagers aqui. Tanto que eles estavam com os machados em mãos. E quando eles iriam começar a pegar a resina, a tocha se apaga. E como eu disse mais cedo, tu sabe que ele tá por perto pelo som. Esse é o som dele? Que diabos? Eita porra!
Quando o villager que tava comandando aquela extração consegue ligar a tocha com a pederneira, ele consegue acender a tocha, ele nota que todos os seus parceiros se foram, restando somente ele e aquela árvore. Ele vai chamar pelos amigos dele, mas ninguém vai responder. E não tem ninguém com ele ali. Essa seria a melhor hora pra ele correr, mas algo fica chamando a atenção dele pra aquela árvore, deixando ele imóvel por um tempo. A cada momento que aquele villager pisca, o começa a se materializar na frente dele. Se fosse na vida real, o villager é feio, mas esse villager tá olhando pra ele. Até por isso que ele apagou as tochas dos villagers antes de dar cabo de geral. Porque se estiverem olhando pra ele, ele não pode se mover. Pois bem, ao invés de ficar parado e ficar olhando pro Creeker até o amanhecer, que é o momento que ele some, não, o nosso villager prefere sair correndo. Eu vou dar essa colher de chá pra ele não sabia que de manhã o Creeker sumia. No meio da correria dele, como de praxe em filme de terror, ele tropeça e espera pelo pior no chão. É sempre assim. Sempre tem que ter um tropeço. Muito clichê em filme de terror. Quando o Creeker tá super próximo do villager, ele simplesmente trava. Afinal, ele não pode atacar se tem olhos nele. E eu gosto da atenção aos detalhes do criador nessa parte. Olha a forma que o Creeker vem pra cima do villager aqui. Agora, olha no jogo. Experimenta pôr uma abóbora na cabeça. Quando tu tampa os olhos do personagem no jogo, pro Creeker é como se tu não tivesse olhando. E daí ele vem pra cima. Mais fácil ainda. Simplesmente bota o jogo na terceira pessoa e deixa ele vir correndo atrás de ti. Ele é bem amedrontador, na minha opinião. Essa esticada dele é bem imponente, na minha opinião. E ficou muito bem refeito da animação. Eu assumo que o som ajuda nessa imponência também. Cuidado, ajuda. Vai tá alto. Eita porra, ainda bem que eu tô com fome. Como a criatura tá muito perto, o villager simplesmente trava. Ficam os dois travados olhando um pro outro. E pra sorte do villager, já tava pra amanhecer. E por conta disso, o Creeker simplesmente volta pra floresta em forma de esporos. E eu achei isso sensacional. Eu amo detalhes. E a forma que ele desspawna aqui no vídeo é exatamente como no jogo. Caraca, te amo, Marcos Yu. Esse nosso querido villager sai correndo de lá conforme o dia amanhece. E ele vai direto pro acampamento que ele tava alojado. Afinal, lá tinham mais pessoas pra lutar contra uma possível ameaça. Ele pode ser uma ótima ameaça aqui. Quando ele chega no alojamento, ele fala com esse mano, que se chama Elvis. Meu Deus. E eu gosto como o villager é cuidadoso das palavras. Todos. Pelo que o vídeo dá a entender, somente esse villager que sobreviveu ao ataque e esse que ficou no alojamento estão vivos. E detalhe, esse mano que tá no alojamento tá todo zoado. Eles estão meio que num pântano e ele tá com uma febre. Memórias de Divine Swamp Fever, credo. O ponto é que esse mano tá muito debilitado e o nosso querido protagonista não tá disposto a ficar lá com ele. Ele briga muito com esse mano pra eles saírem de lá. E esse cara avisa, tipo, cara, simplesmente não tem como eu sair. Eu não tenho forças nem pra ficar em pé. E bom, falando em pé, eu abri um olho. Calma, brincadeira. Lembra que eu falei que a praga da floresta funciona aqui como um vírus? E então, esse villager debilitado tem notado que algo tem crescido no seu pé. E quando ele mostra, fica óbvio. Raízes de árvore estão saindo do seu pé, unhas, pele. Caraca, ele realmente não entende o que tá acontecendo e tá apavorado por conta disso. O nosso querido villager é meio duro às vezes. Eu não sei se vocês sabem, mas ele também nasceu sem um pai. Quando o Elvis falou que ele não ia conseguir, o nosso protagonista literalmente falou: então fica, eu prefiro andar nas planícies do Nether do que ficar nesse lugar. Mas ele falou isso pra ver se ele encorajava o Elvis. Quando o Elvis mostrou o estado do seu pé, o nosso villager foi correndo procurar uma poção de regeneração pro Elvis. Ele não vai abandonar o companheiro. E ele até acha a poção de regeneração, mas tem muito pouquinho. Não seria o suficiente pra curar o Elvis, mas ia pelo menos aliviar a dor. Eles foram ali pra pegar a maldita resina do Creeker. E apesar da tragédia que aconteceu, eles conseguiram pegar um pouco. O Elvis bebeu a poção e foi descansar. O plano deles é zarpar dali amanhã. E o nosso querido villager foi arrumar as coisas. Durante o dia eles estão seguros do Creek, mas mesmo assim, aquela floresta parecia densa. A impressão é que ainda tinha algo cuidando deles por ali. E aqui vai uma teoria que não agrega em nada no vídeo, mas eu quero falar. No bioma do Creek, na Floresta Pálida, que é onde os nossos personagens estão na história, existe uma flor que se chama Eye Blossom, ou Olioquidia. E, bom, esse nome não é à toa. Isso porque quando ela tá desabrochada, coisa que só acontece à noite, a gente pode ver que ela se trata de um olho. E, bom, o Creek, quando ele tá spawnado, ele sempre vai saber a localização do player, mesmo se ele estiver de costas. E é aí que os olhos entram na minha teoria. Essas flores têm... Murilo, tô fazendo assim pra tu pôr a flor na edição. Ó. Que isso, cara? Oxi! Essas flores têm olhos, e eu acredito que esses olhos também sejam os olhos do Creeker. E talvez seja por isso que essa floresta parece tão densa, e que o sentimento de observado existe tanto no jogo quanto na animação, porque a gente de fato tá sendo observado o tempo inteiro. Voltando pra animação, o nosso querido villager segue guardado num barril as resinas que eles conseguiram coletar. E eles até que tem uma quantia considerável, 2 baldes. Quando ele pega os 2 baldes e fica olhando pras resinas, algo estranho acontece. O brilho e a cor da resina parece que hipnotiza ele. É tipo quando tu vê os AS
ASMR das pessoas comendo lava no teco-teco e fica com vontade de comer lava. Por algum motivo tu acha que vai ser gostoso. Ele fica hipnotizado pela resina, mas num nível quase que instintivo. O olho dele brilha, a boca dele saliva, enquanto ele vem trazendo aquela resina cada vez mais perto da própria boca. Meu Deus, ele vai comer, né? Ele consegue manter o controle e não come a resina. Caraca. Mas saber que ela tem esse efeito em quem tem contato com ela acaba deixando muito claro como foi que o Elvis adquiriu a febre do pântano. E durante aquela noite, a floresta vai começar a chamar pelo Elvis. É muito meme falar Elvis toda hora. O Elvis caminha até a entrada da floresta falando coisas estranhas. Minha força vital será sua, assim como a sua eternidade é minha. Vem até mim, eternidade. Depois de falar essas coisas, ele permite que a criatura vá até ele. Como? Tampando os olhos, permitindo que a criatura se mova. E o nosso querido Villager tá vendo tudo isso acontecer. E enquanto o Elvis se entrega, a criatura vem vindo muito devagar na direção dele. Só que o que o nosso Villager protagonista não notou é que a criatura tá atrás dele. Ela já possuiu ele. Devore. Caralho. Devore. Caraca, moleque. A criatura pegou o nosso protagonista e agora ele vai germinar. Tudo isso que a gente viu até agora era um sonho do protagonista. Anticlimático. A primeira coisa que o nosso protagonista faz assim que ele acorda é ir na tenda que o Elvis estava dormindo. E, bom, ele não tá lá. E não, o Elvis não tá na floresta. Mas ele tá fazendo algo tão ruim quanto. Ele tá ajoelhado num canto com uma resina na mão. E apesar disso aqui não ser um sonho, ele ainda tá com os mesmos papos estranhos. Venha, eternidade. Mantenha-me dormindo. Deixe a resina fluir e eu não acordarei. Depois de falar essas coisas, ele come a resina. E essa não é a primeira vez. O Villager protagonista vem correndo e agarra o Elvis pela roupa. O Elvis vai meter o louco dizendo que só tava mijando. E o Villager protagonista vai citar essa parte que ele consegue sentir o Creek dentro da cabeça dele. Ele também cita que essa criatura muito provavelmente se alimenta da vitalidade daquele lugar pela resina. Afinal, toda a floresta em que ele vive é morta. E ele é a única coisa viva nela. Abre aspas. Arrume seus pertences, Elvis. Partimos hoje. Eles estão ficando sem mantimentos. E o pé do Elvis até melhorou, mas é aquilo. Ele tomou só metade de uma poção. E durante o diálogo desses dois, a gente descobre o porquê ele estaria indo atrás dessa resina. Isso aqui basicamente é uma missão, dada por um Villager ancião. Aparentemente, dentro da história, esse Villager ancião é uma espécie de mago, e ele precisava dessa resina para fazer suas magias. O nosso querido Villager protagonista até cita que se o Villager ancião soubesse o que habita nessa floresta, ele com certeza acessaria com seus poderes por medo do Creek. O Villager protagonista tem fé que mais tropas vão ser enviadas para salvar eles dois. Afinal, são 3 dias de caminhada para voltar, e eles estão ficando sem suprimentos. Mas o Elvis já tá convencido que eles não vão voltar. Ele inclusive acha que aquela missão é uma missão que o ancião sequer estivesse esperando pela volta deles. Talvez fosse só uma pesquisa de campo para ver se é possível ir até lá e voltar com a resina. E a gente acabou de ver que não é possível. Nessa parte, o Elvis vai reclamar de frio pro Villager. Ele vai pedir para ele catar umas madeiras para que eles se esquentassem. E bom, o Villager se compadece do amigo e vai atrás das madeiras. E lembram que eu citei mais cedo sobre as Oleoquídeas? Pois bem, o nosso querido Villager vai encontrar uma aqui e ela tá aberta. E o que isso significa? Que tá perto do anoitecer. Ele pega a Oleoquídea e ter ela em mãos faz ele ter uma visão da criatura. E quando ele olha pra frente, ele tem uma visão terrível. Lembra dos companheiros dele que foram atacados? Todos eles estão aqui, infectados e lentamente se tornando parte da floresta. E o Villager sabe que logo vai ser o Elvis que vai estar assim. Caraca, esses barulhos aí, mano. O Villager volta correndo pro alojamento, e lá ele encontra o Elvis simplesmente queimando todos os suprimentos deles. O Elvis condenou os dois. Nesses suprimentos tinha o básico que eles iam precisar para a caminhada de 3 dias, incluindo comida. Nisso, o Villager perde totalmente o controle e vai para cima do Elvis, perguntando por que ele fez aquilo, o porquê ele condenou os dois. E nisso o Elvis vai vir de novo com aquele papo de eternidade. Não podemos ir embora. O jardim nos ofereceu sua resina como presente de residência, mas podemos dar nossa força vital em troca da eternidade. Depois desse discurso, o Elvis vai apanhar muito. Afinal, quando o Villager olha pro barril onde ele havia botado todas as resinas, dá pra ver que o Elvis consumiu com todas. O Villager vai bater muito nele. Ele vai ameaçar ele com o machado e amarrar ele. E nessa parte, o nosso Villager protagonista vai fazer uma espécie de julgamento. Ele quer ouvir o que o Elvis tem a dizer. E, sinceramente, tudo que ele fala me dá mais ódio dele. Ele sempre fica batendo na tecla que eles estão à mercê da floresta, que tudo que a floresta quer é fazer deles eternidade, e que pra isso acontecer, eles precisam entregar suas vitalidades para a floresta. Segundo o Elvis, eles não iam conseguir voltar pra
pra casa de qualquer jeito. Então a melhor alternativa que eles tinham era se entregar pra floresta, pra virar a tal eternidade. Mas não, eles tinham sim como sair. Mas agora, sem comida e suprimentos, os dois realmente estão condenados. E essas falas do Elvis sobre ele tá fazendo a coisa certa pros dois me deixa com muita raiva desse personagem. Daria raiva em qualquer um. E isso aconteceu com o Villager, que tá prontinho pra matar o Elvis. Mas quando ele tá pra fazer isso, o Elvis começa a se tornar um com a resina e a floresta. Ele golpeia o Villager e vai pra cima dele. Eu não posso te deixar sair. Não existe salvação além da floresta. Por conta da resina tá ativa no corpo do Elvis, toda a indisposição que ele tava se tornou uma força descomunal. Ele fica agredindo o Villager e repetindo, solta o machado e tudo isso acaba. E é claro que o Villager não vai desistir fácil assim. Antes ele tinha alguma piedade porque ele não queria deixar o Elvis pra trás nem machucar ele. Mas agora não é o Elvis que tá ali dentro. A missão é sair dali com vida. E eles entram numa briga corporal. Briga essa que é bem desparelha. O Elvis tá totalmente alterado no pozinho. E não, eu não tô falando do Elvis da vida real. O Villager vai apanhar muito, mas muito. Em certo momento, o Elvis vai ver um pedaço de pau lá ele vai ver um pedaço de madeira jogado num canto. E ele pega essa madeira pra acabar com o Villager no melhor estilo Child's Play 2. Mas o ponto é que o Villager não desistiu. Ele sequer tá realmente atordoado. Ele tá abaixado assim, apenas esperando o melhor momento pra atacar. E quando esse momento surge, ele o faz. Uau! O Villager filetou o rosto do Elvis em cheio com o machado. Deve ter sido terrível para um capitão acabar com o seu camarada. É assim que ele se chamava a animação inteira. Mas no fim, era o que precisava ser feito. Diferente de Him, onde o Marcus Yu optou por fazer uma história que gira em torno do Herobrine e também explicar o Herobrine e dar um fim para ambas as tramas, em The Garden parece que o Marcus optou dessa vez por apenas mostrar como o Creek se mantém vivo. Ele precisa tirar a vitalidade da sua volta. E isso já explicaria o porquê da sua floresta ser totalmente morta, tanto na história quanto no jogo. A gente viu nessa história como esses dois villagers foram afetados pela praga, com um tendo que dar o fim no outro. O Elvis se foi pelo machado do Villager, e o Villager vai perder a vida essa noite. Ele não vai conseguir voltar para casa sem suprimentos. E à noite o Creek vai estar solta por ele. Sinceramente, eu não sei se esse é o final total da série, porque esse último vídeo foi postado há poucos dias atrás. Talvez já tenha até saído uma outra parte enquanto tu tá vendo esse vídeo. E se tiver saído, por favor, editor, faz uma maquiagem de palhaço aqui da minha cara. Aí, se esse for o final, não foi um bom final, porque a gente quase não viu o Creek. Cara, eu entendo esse tipo de crítica, mas eu acho que esse não é o ponto da série. Em Him, fica claro desde o início que a estrela é o Herobrine. Ele e aquele pastor lá são o foco e são os vilões. Aqui eu acho que o foco, desde o início, tá bem mais em como a equipe do Villager foi se degradando por conta da ameaça. E essa proposta é muito boa. Claro, se fosse um soldado se indo por vez, eu acho que teria sido melhor. Mas eu também acho que assim ficou ótimo. Mostrar poucas vezes o Creek faz dele algo mais imponente e surpreendente. Em certos momentos eu até senti uma vibe meio Slenderman nessa história. Floresta, praga, sei lá. Se isso aqui tiver mais alguma continuação, podem ficar tranquilos que eu vou trazer. Eu gostei dessa história o mesmo tanto que eu gostei de Him. E muito claro, eu espero que vocês também tenham gostado. Comenta alguma ideia de vídeo, me segue no Insta e eu vou estar no Anime Friends. Então se tu quiser, vem tirar uma foto comigo. Se inscreve aí e até semana que vem, meus amigos. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Cara, essa história foi incrível, velho. O Marcus Yu arrasou na história, velho. O cara é muito foda. O cara conseguiu construir uma história de o que seria a receita do hambúrguer e seria também duas histórias do Minecraft, de coisas que existem no Minecraft, velho. Mano, muito foda, velho. Muito foda mesmo. Mas esse é o vídeo. Se você gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho das notificações. Eu vou nessa. Valeu, falou.